Bom, antes de começar o vídeo agora, que eu queria falar sobre a parte de potências, eu só vou chamar a atenção para uma coisa que eu deveria ter colocado no vídeo anterior, que é talvez um dos erros mais comuns que eu fico surpreso mesmo depois de anos dando aula, eu sempre fico meio surpreso quando eu vejo alguém fazer uma coisa dessa, que é simplificação de fração, tá? Lembra, a propriedade de fração é o quê? Se você multiplica um número em cima e embaixo por uma constante, você não muda. Essa propriedade daqui é o cancelamento, o fator comum, como seja. O que você nunca pode fazer, tá, é o seguinte: se você tem por exemplo, esse aqui é a coisa mais comum de você ver. Por exemplo, alguém chega lá em cálculo 1, trabalhando lá com integrais, aí a pessoa tem isso aqui. Aí tem que calcular essa integral daqui. Não se preocupem se vocês não sabem o que é uma integral agora, isso não vem no caso. Aí a pessoa olha para essa fração e pensa: bom, essa fração está muito complicada, eu tenho que simplificá-la de algum jeito. Na verdade, não nesse caso específico, mas, bom, a pessoa pensa nisso. Aí a pessoa faz o quê? X sobre 1 mais x ao quadrado, ela fala: se eu cortar o x daqui com esse x, vai ficar 1 mais x. Eu já cansei de ver esse tipo de coisa assim, tipo x ao quadrado mais 1 sobre x, de repente vira 1. O x mais 1. O que acontece é o seguinte: quando você quer simplificar frações, tá, o que você tem que fazer sempre, e só pode fazer, é quando você tem uma situação desse tipo. Você só pode cortar em cima e embaixo se você tiver um número, ou uma letra, ou uma função que esteja multiplicando todo o restante. Por exemplo, nesse caso daqui, eu posso fatorar o x mais 1. Posso fatorar o x ao quadrado mais 1. O x em cima está multiplicando todo o restante do numerador. E o x embaixo está multiplicando todo o restante do denominador. Nessa condição, aí eu posso simplificar. Aquela simplificação do tipo 1x ao quadrado sobre x, isso eu não posso fazer. Porque não tem nenhum x multiplicando esse cara daqui. E a regra da simplificação é válida só quando eu tenho um produto em cima e um produto embaixo. Em todo o restante está sendo multiplicado por aquela constante. É uma coisa que vem com a prática, assim, mas eu só estou chamando a atenção para vocês tomarem cuidado com isso. Especialmente quando vocês chegarem lá em cálculo 1, quando esse tipo de conta vai ficar comum. Então, só para já. Bom, nosso tema do vídeo agora não, não é a fração, mas a gente vai voltar para a fração depois. É potenciação. Vamos começar com a definição básica, tá? A definição básica, como sempre, começa lá do conjunto dos números naturais. A operação de potenciação ela é uma extensão da operação do produto. Então, A elevado ao número n significa o quê? Significa que é A vezes A vezes A vezes A n vezes. Então, por exemplo, 5 ao quadrado é o quê? 5 vezes 5. 3. A quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, a potenciação é só uma forma de você escrever um produto repetido. Essa é a definição mais tradicional, assim, é a definição usual, é a maneira que ela surge, a operação de potenciação. Aqui, 25, 3, 9, 27, 81. Quais são as propriedades da exponenciação? Agora vai começar a ficar divertido. Quando você tem, tá? Vamos ver se o pessoal que está assistindo ao vivo aqui consegue lembrar. Quais são as propriedades que vocês lembram da exponenciação? Tem algumas.
Primeira delas é, se você tem, tá? Deixa eu botar x e y, porque eu acho que normalmente aparece isso como x e y. Essa aqui é a propriedade que é o quê? Mesma base, expoentes diferentes. Dessa situação aqui, o que acontece com os expoentes? Eu vou chegar lá, mas eu estou tentando lembrar. Se somos expoentes, isso. Por quê? Por que eu somos expoentes aí? Alguém já viu isso não como uma regra, mas tentar entender qual é a lógica dela? Do pessoal que está assistindo aqui ao vivo. Isso é meio triste até, quase. Tá bom, vamos tentar entender então por que de fato eu posso somar os expoentes, porque isso aqui nem difícil é, na verdade. Vamos pegar um exemplo concreto, tá? 5 elevado ao cubo vezes 5 ao quadrado. O que é 5 ao cubo? 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes? 3 vezes. O que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5. Quantas vezes? 2 vezes. Quantas vezes eu peguei o 5 aí e multipliquei por ele mesmo? 3 vezes mais 2 vezes. Essa é a lógica. Não tem realmente nem muito mais o que explicar. A lógica dessa regra é essa. A elevado a x vezes a elevado a y é o quê? A vezes A vezes A vezes A. Quantas vezes? X vezes. A vezes A vezes A total. Y vezes. Quantas vezes você tem no total? X vezes mais Y vezes. Na verdade, isso aí não é nem. Quase não é nenhuma fórmula. Isso aí é mais a definição. É só você. A lógica da potenciação faz que isso aí seja verdade. Não tem realmente muita coisa. Bom, essa é uma delas. Qual é a próxima? Qual é a próxima que é colocada como uma das regras da potenciação? Você tem mesma base, expoentes diferentes. Você também tem um espelho disso, que é o quê? Mesmo expoente, bases diferentes. A divisão. Vamos esperar para chegar na divisão, porque para chegar na divisão eu quero falar. Eu primeiro estou pensando em expoentes naturais. Para falar de divisão, eu vou ter que pegar o expoente negativo. Eu vou ir devagar, porque eu quero explicar o que é um expoente negativo e o que é um expoente racional, antes da gente chegar na. Então eu estou indo devagar. Primeiro pegando o expoente natural e depois aumentando. Mas e aí, quando eu tenho. Opa, eu misturei aqui, né? Quando eu tenho. Quando eu tenho bases diferentes e o expoente igual, qual é o resultado? Eu estou esperando para ver se alguém responde, mas. A regra, tá? Embora também eu vou mostrar para vocês, não é exatamente uma regra.
é você preservar o expoente e multiplicar as bases. Essa é outra também, que não tem nenhum motivo para ser chamada de uma regra, na verdade. Vamos pegar um exemplo aqui concreto. Tá? 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Isso é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 1, 2, 3, 4. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3. Se eu tenho o mesmo número de elementos, tá? Se eu estou multiplicando 2 por ele mesmo 4 vezes, então eu vou ter 4, 2. Eu estou multiplicando 3 por ele mesmo 4 vezes, então eu vou ter 4, 3. Então eu posso colocar cada um dos 2 multiplicando com cada um dos 3. E eu consigo, então, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 2 vezes 3. Então isso aqui é só 2 vezes 3 a quarta, ou 6 a quarta. Também não é uma regra, é só uma observação de como que a potência é. Também é uma consequência natural da definição de que é uma potência. Tá? Também não tem exatamente uma coisa, mas a lógica é essa. Para números naturais, quando a gente chegar nos números inteiros, aí a coisa muda um pouquinho. Mas. E qual é a última regra aqui que daria para fazer com expoentes naturais? Tem uma outra. A elevado a x elevado a y. Quanto vale isso daqui? E aí? Alguém lembra? A elevado a x vezes y. Por quê? Eu sempre faço isso daí que eu não sei, talvez até. Sempre que eu pergunto alguma coisa assim, relembrando, eu sempre sigo a pergunta de por quê. Acho que talvez isso faça as pessoas ficarem hesitantes de dar uma resposta. Mas isso também, de novo, tem uma lógica. Não é uma fórmula. Ah, essa é a fórmula arbitrária e funciona assim porque funciona assim. Não. É mesmo raciocínio. Tá? Vou pegar de novo um exemplo para ilustrar. Vamos pegar 5 elevado ao quadrado elevado ao cubo. 5 ao quadrado ao cubo é o quê? 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. É o 5 ao quadrado multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Só que cada vez aqui é o quê? É o 5 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, quantas vezes eu estou multiplicando o 5 por ele mesmo? Eu estou multiplicando o 5 por ele mesmo 2 vezes, vezes 3 vezes. Então, de novo, nenhuma dessas regras daí, nenhuma dessas fórmulas é complicada de deduzir. Todas as fórmulas daí são só consequências da definição natural do expoente. Nenhuma delas é uma fórmula arbitrária, elas são todas a definição natural. A exponenciação funciona assim, então, como consequência, essas operações daqui têm que seguir essa lógica. É isso. Não tem realmente nada de misterioso aqui. Quando, e isso é importante, x e y pertencem aos naturais. Então, para expoentes naturais não tem problema. Vamos começar a complicar um pouquinho mais agora, tá?
Agora talvez entre na parte mais abstrata, mas aí então esse aqui seria a parte dos expoentes naturais. No próximo vídeo eu vou falar agora sobre os expoentes mais exóticos, entre aspas, que são os expoentes inteiros e os expoentes fracionários. Expoentes reais aí já é uma coisa que vai fugir um pouquinho, mas eu vou mencionar que eles existem. Mas então, até o próximo vídeo então.